Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como foi narrado por Lucas. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, no capítulo 5 de Lucas. Hoje nós vamos estudar do versículo 27 até o versículo 32. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Senhor, na tua santa presença clamamos que nós sejamos auxiliados pelo teu Santo Espírito, não somente para compreender a tua palavra, mas para aceitá-la como sendo verdade vinda da tua parte e aplicá-la, ó Pai, nas nossas vidas. Que nós sejamos transformados pelo que a tua palavra diz. Que nós não venhamos a nos estribar nos nossos próprios entendimentos, mas confiarmos que a tua palavra é viva e eficaz, confiando que a tua bondade, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos usa, Senhor, nos molda, para que em tudo venhamos a glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Quando você pensa em sacrifício, o que é que lhe vem à cabeça? Se você for convocado para algo onde seja dito para você que só será requerido de você uma coisa, que você se sacrifique, que tipo de pensamento vem à sua cabeça? O que é sacrifício para você? Sacrifício para você é acordar cedo? Sacrifício para você é ter que tomar ônibus? Sacrifício para você é ter que fazer dieta? O que é sacrifício na sua cabeça? Quando nós olhamos no texto de Lucas capítulo 5, na semana passada, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele estava dando testemunho por meio dos milagres de que ele era quem dizia ser. Nós vimos também que na última semana, ele recebendo ali um paralítico trazido pelos seus amigos, que o colocaram do telhado dentro do recinto onde Jesus estava, ele demonstrou que ele tinha poder não somente para perdoar pecados, tinha poder para curar, porque ele era Deus. Jesus deixa evidente que ele não era um homem comum. Jesus deixa evidente que o objetivo dele não era apenas curar temporariamente. O objetivo do Senhor Jesus Cristo era cumprir a missão do Pai. Como João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dito, portanto, na continuação do texto aqui, como nós acabamos de ler, no versículo 27, que saindo daquele ambiente onde ele curou o homem que era paralítico, ele continua, e os outros evangelhos vão dar conta de que ele andou perto da praia, e andando perto da praia, ele chegou a um local onde ele viu um publicano, um coletor de impostos. Esse publicano é chamado de duas formas nos evangelhos, tanto como Mateus como Levi. E esse publicano, quero que você fique com a imagem certa sobre o que ele era alguém que nos dias de hoje seria como alguém concursado do império, alguém que tinha um cargo público da mais alta estima para o império, mas não onde ele servia. Porque o publicano, ele era abominado pelo judeu, porque de modo geral, o publicano era um judeu que servia o império romano, e ele servia em uma função que não era de cuidado, ele servia numa função que não era de ser médico. Na verdade, o publicano, ele tinha a função de coletar impostos. E de maneira geral, os coletores de impostos, os publicanos, eles não coletavam os impostos de modo justo e honesto.
Então, sempre havia um acréscimo desnecessário à cobrança dos impostos, para que eles pudessem passar o imposto certo cobrado pelo império, mas que eles pudessem reter parte desse imposto para o benefício próprio. Eles já eram bem remunerados pelo império, mas eles ganhavam ainda mais sendo corruptos. Um exemplo de publicano muito famoso é Zaqueu. Lembram-se da história de Zaqueu? Zaqueu era um homem que ele não era muito benquisto, justamente porque era um publicano, e compreendendo quem Jesus era, entregando sua vida ao Senhor Jesus, o que ele faz é, se coloca à disposição de restituir até 4 vezes mais todas aquelas pessoas que ele tinha roubado, quando era coletor de impostos. Aqui nós vamos ver a história de mais um coletor de impostos. O nome dele, Levi, ou também Mateus. E é interessante que não há um diálogo estabelecido entre Jesus e Mateus, entre Jesus e Levi, apenas é narrado pelos evangelhos que nesse momento Jesus se aproxima da coletoria, olha para aquele publicano e diz uma única ordem: segue-me. Ele não dá explicações, ele não dá garantias, ele não explica o que aconteceria com ele, ele não explica o modo como seria utilizado a Mateus se seguisse ao Mestre, o Senhor Jesus, como seu discípulo. Ele apenas diz: segue-me. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender disso é que o chamado do Senhor, ele é irresistível e ele é eficaz. Uma das coisas que nós olhamos nas Escrituras é que não importa o quanto que você tente se debater contra a vontade do Senhor, ela sempre será feita. Quando nós olhamos o testemunho de conversão, o relato de conversão do apóstolo Paulo, ele estava indo em direção a Damasco com um objetivo. Qual era o objetivo que ele estava indo em direção a Damasco? Perseguir os do caminho, que ainda não eram conhecidos como os cristãos. Ele estava lá perseguindo todas aquelas pessoas que se diziam discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque na cabeça dele, isso era o que Deus queria para ele. Mas acontece que Paulo já tinha vivido várias cenas, várias oportunidades, onde ele perseguiu essas pessoas, e essas pessoas não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos pelo menos de um caso narrado, onde Paulo estava presente, e um discípulo do Senhor Jesus Cristo não negou a sua fé, mesmo em face da morte. No caso de Estevão. Estevão estava ali, prestes a ser apedrejado, e enquanto era apedrejado, Paulo, que tinha ordenado aquela situação e estava dando o consentimento para que tal ação fosse tomada, Estevão diz: Pai, perdoa-lhes. Estevão demonstra a graça necessária e uma graça espiritual que só pode ser procedente do próprio Deus. Uma compreensão sobre o que é amor, o que é perdão, o que é graça, não só de modo teórico, mas de modo prático. Imagine só ser perseguido por alguém, ser apedrejado por alguém e ainda assim ser capaz de dizer: Pai, perdoa-lhes. Estevão era capaz de fazer isso porque ele havia entendido o quão perdoado ele havia sido. E todas as pessoas que fazem grandes atos de sacrifício em perdoar, em amar quem os perseguem, também têm essa qualidade de compreender quão perdoados foram pelo Senhor Jesus Cristo e, portanto, aquilo se torna algo mais natural, ainda que sobrenatural. Nós, portanto, podemos lembrar que quando Paulo vai nessa perseguição, o Senhor Jesus diz para ele naquela aparição: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Como vocês bem sabem, o aguilhão era uma ponta de ferro colocada numa lança para tentar domar touros selvagens. E todas as vezes que os animais selvagens ali, especialmente os touros, se rebelavam, aquele esporão era dado, aquela ponteira de ferro era dada em cima do animal para que ele ficasse contido. Paulo, por mais que não quisesse ser crente, Paulo, por mais que quisesse perseguir os crentes, por mais que ele quisesse acabar com a religião que ele chamava a religião do caminho, Deus havia determinado que ele seria seu discípulo. Adiantou ele espernear? Não. Outro exemplo disso é Jonas. Jonas queria ir para Nínive, estava super empolgado para pregar o evangelho ali, pessoas que eu amo, que eu admiro, os ninivitas, eu quero o bem deles, eu quero que eles sejam os mais importantes missionários do mundo. Obviamente que não. O que Jonas queria para os ninivitas?
morte e destruição. Deus fez a vontade de Jonas? Não. Deus sempre fará a sua vontade. Acontece, irmãos, que quando nós falamos sobre o processo de conversão, é necessário nós compreendermos que esse processo inclui uma compreensão adequada de quem Deus é e o que Ele faz. Ainda que isso inicialmente seja a contragosto. Nós precisamos entender que quando o evangelho é tido de modo nítido na mente e no coração de alguém, isso é uma ação sobrenatural da parte de Deus. Porque não é uma mera compreensão intelectual, é também uma transformação de vida. É dito lá por Paulo na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tendo em vista que estávamos mortos, qual a vontade que nós teríamos de nos aproximar do Senhor? Nenhuma. Morto não tem vontade, morto não anda, morto não fala. Se nós espiritualmente estávamos mortos, obviamente, se não fosse alguém que nos concedesse vida para que nós pudéssemos agir da maneira adequada, nós permaneceríamos mortos. Então, é dito aqui que o Senhor Jesus, no texto de Lucas capítulo 5, versículo 27, diz para o publicano: segue-me. Segue-me. Qual a resposta do publicano? Tudo bem, eu posso te seguir, mas me responde só uma lista de perguntas. Eu preciso entender para onde, até quando, como. Você sabe que eu sou concursado aqui, esse emprego aqui é muito bom, então você quer que eu abra mão disso, então como é que você vai me sustentar? É isso que Levi faz? É isso que Mateus faz? Não. É dito no versículo 28, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. É interessante que Lucas, ele deixa bem próximo, tanto o chamado de Levi, como também o chamado de Pedro, Tiago e João. Volta um pouquinho aí no texto, no capítulo 5, olha o que é dito nos versículos de 8 até o versículo 11. Lucas 5, versículo 8 a 11. Diz assim: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que com espanto se apoderava dele e de todos os que estavam com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, o que é dito? Deixaram tudo e o seguiram. Intencionalmente, Lucas diz que eles fizeram exatamente a mesma coisa. Deixaram tudo e o seguiram. Como vocês bem sabem, há algumas semanas atrás nós vimos esse texto. E o que aconteceu? Eles, depois de terem pescado toda a noite e não havendo pegado nada, obedecendo a ordem do Senhor Jesus de jogar as redes voltam repletas de peixes. Me diga, de onde eles tiravam o sustento deles? De onde Pedro, Tiago e João tiravam o sustento? Da pesca. Da onde é que Mateus tirava o seu sustento? Da coletoria de impostos. E o que eles fizeram quando foram chamados pelo Senhor? Deixaram tudo e o seguiram. Não foi dada explicação para eles, e eles bem sabiam que Jesus era um mestre. Mas só que ele não era um mestre como os rabinos famosos. Ele era um mestre itinerante. E os discípulos de mestres itinerantes sabiam muito bem que a vida de mestres itinerantes não era uma vida fácil. Eles não saberiam onde iriam dormir, eles não sabiam o que iam comer, eles não sabiam até mesmo se teriam o que é necessário para o dia. O próprio Senhor Jesus Cristo diz em certa passagem que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Existiam pessoas que imaginavam: olha, ele é capaz de fazer vir peixe para a rede, ele é capaz de multiplicar pães e peixes, ele é capaz de fazer paralíticos andar, então se eu andar com ele eu vou ser rico. É o que aconteceu com os apóstolos, é o que aconteceu com os discípulos. As pessoas que tinham uma má compreensão da missão do Senhor Jesus Cristo
e o propósito pelo qual ele servia ao Senhor, elas também tinham o chamado não para vir, mas o chamado para se afastar. Quando o homem rico chega na presença do Senhor, dizendo que ele queria ser salvo, e perguntando o que era necessário fazer para receber a vida eterna, o Senhor faz uma pergunta que sonda o coração daquele homem. O Senhor diz: vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que acontece com aquele homem? A palavra de Deus diz que, entristecendo-se, ele foi embora. Porque aquele homem era detentor de grandes riquezas. Muitas pessoas vão dizer assim: rapaz, é porque ele era rico demais, por isso que ele ficou tão triste assim e foi embora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus chegasse para você, o próprio Senhor Jesus Cristo, e dissesse: vende tudo o que você tem e vai me servir do outro lado do país, você estaria disposto a dizer sim? Você estaria disposto a ir, a segui-lo? Essa seria a sua convicção? Será que você tomaria a mesma atitude que Pedro, Tiago, João e Mateus tomaram? Não colocar empecilhos, não colocar questionamentos, não colocar pressupostos, não estabelecer um valor mínimo, não estabelecer uma condição mínima de conforto, mas simplesmente levantar e ir? Essa seria a sua postura? A postura de alguém que levanta e segue a Jesus sem colocar questionamentos é a postura de que tem fé. Nós precisamos entender que existe uma necessidade de fé, tanto para o chamado de seguir ao Senhor Jesus Cristo enquanto seu Senhor e Salvador, como fé também para seguir o chamado de ser ministro da palavra. Nós precisamos entender que Deus é quem providencia os recursos necessários para que a sua obra seja feita. Uma das coisas que eu escutei no seminário que mais marcou minha vida foi a frase de um professor que disse o seguinte: você é imortal na obra do Senhor, até que Deus queira lhe usar. Enquanto Deus quiser lhe usar em determinado local, não se preocupe, você é imortal. Porque Ele é quem estabelece até onde a sua vida vai. Ele é quem estabelece tudo o que você vai fazer em prol do benefício do reino dele. Porque a vida que você tem agora deixa de ser sua. Seguir ao Senhor Jesus Cristo diz respeito a abrir mão da própria vida, abrir mão da própria vontade, morrer para si para fazer a vontade dele. Como o próprio apóstolo Paulo diz: logo não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Você tem fé? Será que você tem exercitado a sua fé? Nós precisamos entender que sim, nós precisamos de fé para a conversão. Mas muitas vezes os cristãos esquecem que a fé também é algo exercitável. Sabe? O músculo gigante do pastor de vocês, quase um bodybuilder. Para que eu fique desse jeito, eu tenho que me exercitar. Porque eu preciso colocar à prova a minha musculatura para que ela se desenvolva. Como, pois, eu vou exercitar minha fé se eu não permito que o Senhor me prove? Como eu poderei dizer que eu tenho fé o suficiente para confiar em meio à tribulação, se todas as vezes que eu vejo uma tribulação em vista, eu digo: negativo, eu jamais posso passar por isso. Seguir o mestre, sem saber o que ele vai me dar de volta, isso não é para mim. Uma das verdades fundamentais da nossa fé é que a salvação não é pelas obras. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque a salvação não é pelas obras. Mas eu fico imaginando, e se Deus quisesse a comprovação de todos os seus filhos, para que eles praticassem a obra de deixar tudo para segui-lo? Quantos ainda permaneceriam dizendo que são discípulos de Cristo? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. É conveniente demais olhar para esses relatos bíblicos e dizer: isso é coisa daquele tempo. Isso é com aquelas pessoas específicas. Esse não é o chamado de Deus para todo mundo. Será? Deus chama todos os seus filhos para negarem a si mesmo. E esse é um chamado, sim, para todos os crentes.
E tudo aquilo que te impede de cumprir a vontade de Deus é algo que Deus quer que você tire da sua vida. Portanto, o apóstolo Paulo estabelece também lá na carta aos Efésios que o processo de santificação se dá em 2 etapas: o despojar-se do velho homem e o revestir-se do novo homem. Portanto, não adianta dizer, pronto, estou salvo, estou garantido, eu não preciso exercitar a fé, eu não preciso exercitar o modo como o Senhor quer que eu viva. Isso é uma má compreensão. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. É isso que diz justamente no texto que nós mais utilizamos para falar que a salvação não é pelas obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, tem uma continuação do versículo 10. No versículo 8 e 9 é dito, sabemos... Olha aí, vocês estão atentos, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem para que ninguém se glorie. O que diz no versículo 10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. E o que é boas obras? Obediência. Você resume boas obras em obediência. Tudo aquilo que Deus diz, faça, você faz. E isso são boas obras. Boas obras não é apenas caridade, boas obras não é apenas ajudar uma senhora a atravessar a rua, boas obras não é apenas dar esmola, ajudar uma pessoa necessitada, boas obras diz respeito a obedecer ao Senhor em todas as coisas e tirar da minha vida tudo aquilo que me atrapalha de servi-lo, de segui-lo. Nós precisamos entender que o que nós podemos fazer de melhor na nossa vida é sempre colocar Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. E tudo aquilo que atrapalha o meu desejo de colocar o Senhor em primeiro lugar em toda a minha vida é um ídolo. E qualquer coisa pode se tornar um ídolo. O seu trabalho pode se tornar um ídolo. O seu conforto pode se tornar um ídolo. A sua família pode se tornar um ídolo. E nós precisamos entender que eu devo estar disposto a deixar tudo para que eu tenha condições de colocar o Senhor no canto que lhe é devido, o primeiro lugar da minha vida. Aqueles homens, com certeza, deram um passo de fé. Imagina só, Pedro, Tiago, João, eram empresários do ramo da pesca. Eles não somente tiravam o alimento para si. O que eles faziam? Eles vendiam também. Eles tinham barcos de pesca. E entendam, não era só para a sua sobrevivência. Era também um negócio. E eles disseram, vamos. É para seguir? Eu me levanto, deixo tudo e vou. Quando Mateus, que estava ali, sabendo que era grande a sua fonte de lucro humana, ouve do Senhor, segue-me, o que ele faz? Levanta, deixa tudo e segue. Deixa eu perguntar para você que está aqui nessa noite. Tanto para você que não entregou sua vida a Cristo, como para você que já entregou sua vida a Cristo. Você está disposto realmente a deixar tudo para seguir ao Senhor Jesus? Ou existe alguma coisa que você diz, se eu precisar deixar isso, não vai dar certo eu seguir? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um vício, pode ser um lugar, pode ser um status, pode ser uma condição de conforto. Se existe algo que te impede de seguir a Cristo, isso vai ser o que te afastará de Cristo. É necessário nós entendermos que nada pode ficar no nosso caminho entre nós e o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas querem ouvir do Evangelho da salvação. Ter Jesus como Salvador é maravilhoso, mas para muitas pessoas, ter Jesus como Senhor, como dono, como proprietário, como alguém que vai ditar a regra da sua vida, do modo como você tem que pensar, do modo como você tem que agir, do modo como você tem que se vestir, do modo como você tem que interagir com as outras pessoas, isso é inimaginável na cabeça de muita gente. Então, receber o benefício de ser salvo é fácil aceitar na maior parte das vezes, na cabeça de alguns. Mas quando diz respeito a abrir mão da sua própria vontade para fazer a vontade dele, isso já não dá mais. Isso aí já é outra história.
Acontece que se você não está disposto a levantar-se e a segui-lo, entenda, você perderá o maior de todos os tesouros que você poderá ter na sua vida. Não existe nenhum outro tesouro comparado ao ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais precioso do que isso. Não importa se você se tornar o homem mais rico deste mundo, o homem mais influente deste mundo. O próprio mundo cria listas e mais listas de quem é mais rico, quem é mais influente, quem é mais importante, quem tem mais poder. E sabe o que é triste? As pessoas que encabeçam essas listas não têm nem de perto a preciosidade que eu tenho na minha vida. Não tem nem de perto o privilégio de se chegar ao Senhor e poder chamá-lo de Pai. Será que nós entendemos o chamado? Será que nós temos agido de modo a consoar essa ideia aqui que foi falada para Levi? Levi, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes você pode estar em um ambiente religioso, você pode vir domingo após domingo e pensar que segue a Cristo, mas na verdade não segui-lo de verdade, porque a salvação não se dá pelas obras, a salvação se dá pela fé. Assim como é necessário seguir a Cristo, entregando a vida por Ele por meio da fé, é necessário também que permanecer obedecendo a Cristo é uma questão de fé. Entregar tudo para seguir a Cristo é uma questão de fé. Qual a garantia que nós temos nesta vida de que teremos o que queremos? Nenhuma. Deus te fez alguma promessa de que te supriria alguma coisa do modo como você queria? Ele tem alguma obrigação com você? Ele assinou algum contrato? Não. Todas as promessas que o Senhor diz que cumprirá em nosso benefício e que nós podemos descansar tranquilos de que serão cumpridas, dizem respeito a valores eternos, não a valores passageiros. Quantas e quantas vezes você escuta pregadores nas mais variadas igrejas dizendo: olha, Deus nos chamou para ter vida e vida e abundância. E aí o que ele vai considerar abundância é ter dinheiro. Tolo. Tolo. Tu acha que tu vai usar o real no céu, é? Tu acha que vai usar o dólar no céu? Não vai. Essas coisas vão ficar aqui. Deus pode nos abençoar com dinheiro? Sim. Mas Ele não tem obrigação de fazer isso. Deus pode nos abençoar com conforto aqui? Sim. Mas Ele não tem obrigação de fazer isso. Como Paulo diz a Timóteo no capítulo 6, tendo o que comer e o que vestir, estejais com isso contentes. Senhor, eu vivo. Senhor, eu respiro. Meu coração bate, meu pulmão enche. Eu já posso te servir. Eu já posso falar de ti. Eu já posso ser grato pela tua salvação. Eu já posso caminhar e anunciar que o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Que nós possamos entender que o que há de mais precioso na vida não são as coisas que ficam aqui, mas as coisas que ficam eternamente guardadas para nós. Que a nossa visão esteja focada naquilo que realmente é importante. E Levi entendeu quão grande era esse privilégio. No versículo 29 é dito: e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Mais uma vez, né? Um exercício que o pastor Miguel vive falando, né? Vale a Bíblia, os Evangelhos e o livro de Atos, e tente marcar todas as vezes que a palavra casa aparece lá. Você vai se surpreender. O pastor Miguel sempre fala isso. Então, olha só. Quando nós olhamos para cá, o que Levi fez após aceitar o convite de abandonar o seu concurso público não federal, mas imperial? Ele deu um banquete para festejar. Me diga uma coisa. Como é que seus amigos, se você fosse um concursado federal, reagiriam se você dissesse assim: gente, estou saindo aqui do emprego porque eu quero contar uma novidade para vocês. Eu estou indo servir na Zâmbia. E, gente, a igreja que vai me enviar para lá não tem R$1 no bolso para me mandar, ó.
Então, eu só queria convidar vocês para a minha festa de envio, tá bom? Eu vou ser enviado e eu quero que vocês estejam lá presentes, porque eu também quero que vocês conheçam quem me enviou. Como é que os amigos de trabalho provavelmente veriam você? Realmente precisa sair. Tá doido? Não dá para ficar no cargo, não. O cargo aqui é para quem é são. O cargo aqui é para quem tem o juízo no lugar. Desejar sair, abandonar tudo para ir para o outro lado do mundo, realmente vá na paz, irmão. Vá tranquilo. Levi queria que as pessoas soubessem o motivo pelo qual ele estava deixando tudo para trás. Assim como ele compreendeu o grande privilégio que era ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele queria também que os seus companheiros, aqueles que faziam parte da sua roda de amigos, talvez colegas de trabalho, que eles também tivessem acesso. E aqui Levi nos ensina uma outra grande lição. Quando nós somos alcançados pela graça, é nossa responsabilidade anunciar a graça do Senhor Deus por meio do Senhor Jesus Cristo para todos que estão ao nosso redor. Entenda, se você veio de um mundo de prostituição, se você veio de um mundo de drogas, se você veio do mundo de corrupção, se você veio de um mundo que até mesmo as pessoas digam que era um mundo de paz e sossego, não importa, se você estava sem Cristo, você estava perdido. E todas as pessoas que continuam lá, continuam perdidas, e portanto vocês precisam falar. Olha, vocês querem saber por que eu mudei? Vocês querem saber o que aconteceu de tão especial na minha vida, que eu estou disposto a deixar tudo para trás e mudar de vida? Cristo aconteceu. Eu conheci aquele que me mudou, não só hoje, não só esse mês, não só essa semana, me mudou para toda a eternidade. Ele me deu vida. Eu estava morto. E Ele concedeu que eu tivesse o privilégio de poder ser chamado agora filho de Deus. Porque eu criei nele. Porque eu confiei nele. Me diga uma coisa. Se eu sou capaz de confiar que Deus vai cumprir a sua promessa de me levar para o céu, sendo que eu merecia ir para o inferno, por que eu não teria confiança de que Ele me sustentaria aqui nessa terra? Que tipo de fé é essa? Que acredita naquilo que não se vê, mas naquilo que é tangível falha. O nome disso é fé hipócrita. É fácil dizer que tem fé. Difícil realmente é tê-la. Aquele homem queria entender e queria ajudar os seus amigos a compreender também quem Jesus era. Então, mesmo sabendo que agora ele ia para uma vida onde não teria mais as suas regalias de coletor de impostos, que ele não teria mais aquele dinheiro entrando todo mês, em vez de ele se preocupar, calma aí, deixa eu não gastar mais nada, já que eu vou seguir o Senhor Jesus, eu vou ficar aqui fazendo minha reserva, agora lá em casa é só prato descartável, porque eu não quero gastar mais nem com água. Pelo contrário, o que ele faz é, pessoal, eu tenho um banquete para dar. Eu quero que todos vocês estejam lá. E é interessante que no versículo 29 é dito que na casa dele tinha uma grande multidão de publicanos. Uma grande multidão de publicanos. De modo geral, quando o pessoal da High Society, né, vai fazer um encontro, é servido arroz com ovo? Não. E banquete aqui não dizia respeito somente à quantidade de comida. Era a qualidade também de comida. Levi ofereceu um banquete para que aquelas pessoas que ele conhecia agora pudessem também conhecer aquele que ele conhecia. Mas, pastor, ele tinha um grande conhecimento sobre o Messias? Não, ele tinha acabado de ser chamado. E quando ele acabou de ser chamado, ele disse, vou. Levantou e foi. Isso é fé. Fé. Para o mundo, irmãos, muitas das nossas decisões em confiar em Deus serão tidas como loucura, quando na verdade é apenas fé. Como é que está a sua mente? Como é que está seu coração? Você tem sido alguém que deposita confiança em Deus? Ou tem sido alguém que deposita confiança nas coisas passageiras? Você está tranquilo quanto às suas finanças porque a sua conta bancária está recheada? Você está tranquilo quanto à sua saúde porque você tem um plano de saúde? Você está tranquilo quanto à sua segurança porque você tem uma cerca elétrica e um muro alto? Sinto muito lhe informar, nada disso te garante. O dinheiro pode ir embora da noite para o dia. A segurança que você tanto preza
pode ser tirada de você da noite para o dia. E a saúde? É engraçado que na pandemia, pouco antes de nós entrarmos nela, nós estudamos a carta de 1 Pedro, que é uma carta de profundo encorajamento para aquelas pessoas que estavam em dispersão, né? Em momento de grande tribulação. Irmãos, todas as pessoas sofreram em um mundo em caos por causa de um vírus que eu sou incapaz de ver a olho nu. Existiram pessoas na pandemia que tinham planos dos hospitais mais caros do mundo. E sabe o que aconteceu com elas? Morreram. Quem te garante que você terá saúde? Quem te garante que você terá dinheiro? Quem te garante que você terá segurança? Nada do que acontece foge ao controle do Senhor. A única segurança real que nós temos é correr para Cristo. E é por isso que Pedro, Tiago, João, Levi, quando viram a oportunidade de terem a verdadeira segurança, eles não pensaram duas vezes. Eles levantaram e o seguiram. Entenda, ainda que você perca tudo, você pode dizer, como Abacuque disse, nós estudamos há tempos atrás, eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Qual era o contexto em que Abacuque estava inserido? Um contexto de paz, tranquilidade, fartura? O oposto disso. Não tinha paz, não tinha segurança e não tinha fartura. E ele entendeu, o justo vive pela fé. Você é alguém que vive pela fé? Você tem exercitado a sua fé? Você tem decidido colocar sua confiança no Senhor ou nas coisas passageiras? Você tem decidido confiar no Senhor das bênçãos ou nas bênçãos do Senhor? Em quem você tem depositado a sua confiança? Levi leva aqueles amigos ali do trabalho, as pessoas com quem ele conviviam para aquele banquete, e o Senhor e os seus outros discípulos estavam lá também. Versículo 30 é dito: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Deixa marcado aí no capítulo 5, mas avança um pouquinho no capítulo 7, versículo 34. Perdão, versículo 33 e 34. Olha o que os fariseus diziam. Porque veio João Batista, que não comia nem pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Olha a percepção equivocada deles. Jesus e seus discípulos comiam com publicanos e pecadores? Sim ou não? Sim. Qual era o erro na interpretação dos fariseus e dos escribas? No versículo 34 é dito, no capítulo 7, que eles consideravam que Jesus, por estar com eles naquele momento, era amigo deles. Em outras palavras, Jesus não estava apenas sentado com aquelas pessoas, Jesus estava tendo comunhão com aquelas pessoas. Existe uma grande diferença em estar no mesmo ambiente e fazer parte do mesmo grupo. Isso é uma diferença crucial para nós entendermos. Entenda você precisa estar sim no meio das densas trevas, mas não para ter comunhão com as densas trevas, mas sim para ser luz em meio às densas trevas. Jesus deixa claro nesse momento que aquele era o canto certo para ele estar com seus discípulos, logo no canto onde todo mundo reunido, a nata da escória para o povo judeu estava reunida, os publicanos. Uma grande multidão de publicanos e pecadores está reunida na casa de Levi, e olha só quem está lá, Jesus e os seus discípulos. Está vendo que um homem desse não presta? Está vendo que um homem desse vai ser lá Messias de canto nenhum? Isso é um doido, isso é um impostor. Essa é a visão farisaica. E o problema dessa visão é que ela se estende até hoje. Pessoas que deixam os seus parentes, os seus amigos, os seus colegas de trabalho que necessitam do Evangelho, sem conhecer o Evangelho, porque elas não sabem distinguir o que é convivência do que é comunhão. Irmãos, Jesus não pediu que nós fôssemos tirados do mundo. O Senhor não pediu que a gente parasse de ter convivência com os pecadores.
Jesus quer que nós sejamos livres do mal, do maligno. Jesus quer, portanto, que nós sejamos luz. Deus nos chamou para isso, sermos sal e luz. E olha, entenda uma coisa, o próprio Jesus também estabelece que aquele que é mais perdoado, mais ama. Quão mais longe de Cristo alguém está, quão mais longe alguém de Cristo se afundou nos mais terríveis pecados. Quando essa pessoa entende a graça e o perdão do Senhor Jesus, mais essa pessoa vai amar. Qual era o problema daqueles fariseus, daqueles escribas? Eles achavam que eles estavam perto demais de Deus, quando na verdade eles estavam longe. Eles achavam que somente os publicanos estavam doentes, enquanto eles também estavam doentes. Eles achavam que aquelas pessoas não deveriam ir para o céu, mas que eles deveriam ir para o céu, quando na verdade todos ali estavam perdidos. Então Jesus responde: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus não estava lá para dizer: continuem fazendo o que vocês fazem de errado. Publicanos, por favor, no próximo ano, quando vocês recolherem aí toda essa fartura de impostos indevidos, por favor, lembre de mim, apoie meu ministério. Foi isso que Jesus foi lá para fazer? Obviamente que não. Foi chamá-los ao arrependimento. E olha o que Jesus faz aqui em relação aos fariseus. A pior desgraça que Deus pode fazer na sua vida é permitir que você continue no seu erro e não fale mais nada. Lá em Romanos, no capítulo 1, é dito que o Senhor entrega algumas pessoas às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências, às suas próprias vontades. Essa é a pior coisa que pode acontecer com alguém que não tem o Senhor Jesus. É dizer: você acha que está saudável? Fica à vontade. Então, se você está saudável, se você é alguém santo, que merece o céu, eu não vim para você. Mas agora, se você compreende que é pecador, se você compreende que aquilo que você fez de errado te levará à eternidade para longe de Deus, eu sou a solução para você. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir até o Pai, a não ser por Ele. Jesus é o único caminho de salvação. Como Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só é possível eu pedir o auxílio jurídico do Senhor Jesus Cristo como meu advogado. Só é possível eu permitir, só é possível que Ele pague a minha pena quando eu entrego a minha vida confiando que realmente que, sendo pecador, só Jesus é que pode pagar aquela dívida. Porque Ele foi o único que não pecou. Isso é fé. É necessário fé. Jesus deixa claro, então, àqueles fariseus o problema deles. Eles achavam que eram pessoas boas demais e merecedores da presença do Senhor, quando, na verdade, eles estavam muito distantes da presença de Deus. Eu temo que dentro desse prédio, sentado nessas cadeiras, estejam pessoas que estão do mesmo modo enganados. Pessoas que vêm aos cultos, semana após semana, e que acham que por fazerem isso, estão garantidos na eternidade, e não estão. Muitos, ao chegarem na presença do Senhor, dirão todas as coisas que eles fizeram no nome do Senhor. E o Senhor vai dizer para eles: olha, eu nunca conheci vocês. É necessário você entender que você precisa ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Um relacionamento de fé. Assim como Levi, ao escutar segue-me, levantou, deixou tudo e seguiu a Cristo. Você também precisa deixar tudo aquilo que te impede de aproximar de Cristo. Deixe você mesmo para trás e entregue a sua vida para que Cristo faça da sua vida o que Ele quer e não mais o que você quer. Isso só pode acontecer com intervenção divina. Por isso, clame. Senhor, eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que a punição prevista para o pecado, como diz a tua palavra, é a morte. Eu entendo
que, por mais que eu me esforce fazendo boas obras, é impossível que eu me chegue a ti, porque não é pela graça que nós somos salvos, porque senão nós teríamos glória para nós e não para ti, e tendo em vista que o objetivo da nossa existência é a glória do teu nome, eu sei que eu não posso ser salvo pelas obras, portanto, eu digo, eu me arrependo dos meus pecados, e eu confio que o teu sacrifício na cruz pagou o preço dos meus pecados, por isso eu não quero somente viver para mim mesmo, eu quero viver para ti, eu quero entregar a minha vida, eu quero fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para que eu fizesse, mesmo que isso implique em sofrimento, mesmo que isso implique em dor, mesmo que isso implique em falta de conforto. Irmãos, a grande verdade é que os homens e mulheres que mais fizeram pelo reino de Deus foram aqueles que estiveram mais dispostos a se sacrificar pelo reino de Deus. Quanto mais em santidade nós andamos, tão mais fácil será a perseguição ao nosso alcance. Não espere que você vai poder fazer grandes coisas para a vida eterna, se você acha que o objetivo sempre será adquirir conforto nessa terra. Entenda, só existe segurança real em um só local, na verdade, em alguém, uma só pessoa, e essa pessoa é Deus. Deus, ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, ele não tem um amor teórico, ele tem um amor prático. Ele se esvaziou da sua glória, sendo rei do universo, se fez servo, viveu uma vida sem pecado e se entregou a si mesmo, para que o meu pecado fosse pago na cruz, e o pecado de todo aquele que deposita a fé nele. Então eu quero convidar você, entregue sua vida ao Senhor Jesus, confie nele, ele te chama para o seguir, arrependa dos seus pecados e creia que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para pagar o preço dos seus pecados, e viva uma vida não mais para você, mas para ele. Queria deixar algumas aplicações nessa noite. Não importa quão desprezado você seja, Jesus é quem te chama para perto de si. Não importa se você faz parte de um grupo que as pessoas dizem assim, aquela pessoa ali jamais vai ser salva. Existe muito preconceito, inclusive dentro da igreja. Pessoas que olham para outras na rua e dizem assim, rapaz, fulano de tal está bem pertinho de ser salvo, mas fulano de tal, ali nunca vai ser salvo. Me diga, quem diria que Paulo seria salvo? Quem diria que um assassino de cristãos se tornaria alguém disposto a ser assassinado por Cristo? O poder de Deus é algo que nós não podemos compreender. Que a pregação do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Segundo, não existe maior tesouro do que seguir a Jesus. Ainda que você ganhe o mundo inteiro, não adianta de nada se você perder a sua alma. Não adianta de nada você acumular recursos desse mundo, chegar num patamar que todas as pessoas desse mundo vão invejar você, se você não tiver ao Senhor Jesus Cristo. Você continuará sem nada. O que verdadeiramente importa é aquilo que é eterno. E o único que pode nos providenciar tesouros eternos é o Senhor Deus. Deixar tudo para seguir Jesus é um ato de fé, tanto na conversão como no ministério. Portanto, se Deus te chama, tanto para ser seu discípulo, na conversão, tenha fé. Confie, Ele será o teu sustentáculo, Ele será a tua proteção, Ele será o teu cuidado. Do mesmo modo, se Deus te chama para ser seu servo na obra ministerial, confie. Ele sabe o que você necessita. E antes que você peça, Ele já sabe o que você precisa para que continue fazendo a vontade dEle. Nem sempre aquilo que Deus quer que nós enfrentemos é algo agradável. Mas com certeza nós temos a garantia e a promessa dEle de que sempre é para o nosso benefício. Não existe nada que o Senhor permita que os seus filhos passem que não seja para o benefício deles. Então, as tribulações que você estiver passando, e eu posso não saber quais elas são, eu posso com certeza garantir, se você é um discípulo de Cristo, se você ama a Deus, isso está sendo para o seu bem. Isso está formando você, forjando você conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Por fim, quando for alcançado pela graça, garanta que todos ao seu redor terão a oportunidade de ouvir o Evangelho.
Como diria um pregador famoso, o evangelho é um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. Nós somos necessitados da graça de Deus. Nós não tínhamos nada e Deus, por amor e graça, nos ofereceu a vida eterna. Que nós possamos viver à luz da eternidade e não focados nessa vida fútil e passageira que temos aqui. Amém? Senhor, nos usa, Pai. Nos perdoa pela nossa falta de fé. Nos perdoa porque diversas vezes nós olhamos para a eternidade e achamos que ela está tão distante que nós temos tempo ainda para nos preocuparmos com as coisas daqui. Mas nós sabemos que isso não é verdade, Pai. Nós desejamos que o Senhor mande o Teu Filho de volta. Maranata, vem, Senhor Jesus. Volta para nos buscar, Pai. Nós ansiamos por esse momento. Mas até que esse momento chegue, nós clamamos a Ti. Por favor, segue nos usando. Em qualquer que seja a circunstância. Que o conforto, a segurança, a saúde não sejam empecilhos, não sejam cláusulas contratuais para que eu possa te servir. Que eu te sirva doente, que eu te sirva em meio de uma área de conflito e insegurança, que eu te sirva pobre, miserável, que eu continue te servindo porque eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. E tudo que eu necessito, o Senhor providencia para mim. Por isso me auxilia, Pai. Me ajuda a ter fé. E abençoe essa igreja que viva pela fé, porque o justo é assim que ele vive. O justo vive pela fé. Nós te agradecemos por tão grande graça dispensada em nosso favor, quando o Senhor enviou o teu Filho a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Nós recebemos esse presente e aceitamos ele. E agora, em forma de gratidão, queremos te servir por toda a nossa vida e por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.